Oi, gente, finalmente voltei depois de tanto tempo sem gravar nada. Hoje voltei para mais uma aula de história. Estou diretamente aqui em Conhandira, de Catalão, quente pra caramba. Mas vamos lá, como eu prometi antes na aula anterior, eu vou falar sobre a Confederação dos Tamoios. Foi um conflito na época da colonização do Brasil que envolveu indígenas e portugueses. Também envolveram uns outros personagens e umas outras nações. Esse conflito durou 12 anos, sendo que ele foi de 1554 até 1567. Ele se caracteriza como uma forma de resistência indígena à dominação e à colonização portuguesa. E ele é bastante peculiar porque ele se deu através da união de várias tribos diferentes que depois se denominaram como tamoios, apoiados pelos franceses que estavam muito afim de ter o seu pedacinho aqui no Brasil, contra os portugueses que também se aliaram com outra tribo, a tribo Tupiniquim. Esse conflito se iniciou por um motivo muito específico. Até parece história de novela mexicana. E sabe qual é o motivo? Vingança! E pelo quê? A resposta você vai encontrar justamente no nome Tamoio. Tamoio é uma palavra de origem tupi, que no tupi antigo se escrevia Tamia. E o significado é de avô ou antepassado. E é justamente aí que a gente tem a chave para se entender o motivo desse conflito. O fato dele estar se iniciando por meio de uma vingança por um antepassado de uma dessas tribos que acabou sendo morto. Então vamos lá, vamos falar do início do conflito agora. O que engendrou o conflito foi um ataque português à aldeia Tupinambá com o objetivo de aprisionar os índios e os transformar em escravos. Só que os portugueses não estavam sozinhos nesse ataque. Eles tiveram a ajuda de uma outra tribo. E sabe qual é a tribo? A tribo é a tribo dos Tupinambás. Ou melhor, a tribo é a tribo dos Tupiniquins. Por quê? Porque eles atacaram a tribo dos Tupinambás. Neste ataque, onde os portugueses se uniram com os tupiniquins, eles capturaram várias pessoas da tribo Tupinambá. Entre elas, eles capturaram o chefe Tupinambá, Cairuçu. Cairuçu, devido às péssimas condições do conflito, ele acabou morrendo em cativeiro. Após a morte dele, quem assumiu a chefia da tribo foi seu filho Anhembirê. E Anhembirê ficou muito irritado. Ele ficou muito chateado. Tanto que ele jurou vingança à morte de seu pai e a captura e também morte dos outros índios de sua tribo. E foi assim que se iniciou o conflito da Confederação dos Tamoios. E assim entramos no conflito. Mas, para que vocês entendam bem esse conflito, eu vou dar algumas explicações para que vocês consigam entender por que cargas d'água, os tupiniquins se aliaram aos portugueses. E para que vocês entendam isso, eu vou explicar o que é o cunhadismo e como essa prática foi usada para que portugueses formassem aliança com os indígenas. Nessa historinha toda, tinha um cara, o nome do cara era João Ramalho. Ele era um português que veio tentar a vida aqui no Brasil, na época da colonização. Ele viveu muitos anos aqui no Brasil, tanto que ele se casou com uma índia da tribo Tupiniquim. Essa índia, ela era filha do chefe Tibiriçá. Ele se casou com essa índia e ele, por meio desse casamento, ele passou a ser considerado como daquela tribo, como membro daquela tribo, como pertencente àquela família. E assim, as tribos, todas as tribos que se uniam que tinham um casamento entre tribos, as tribos se uniam e elas formavam alianças. Aquilo era uma forma de aliança. E foi o que aconteceu quando esse português, e não só esse nosso português aqui da história, que inclusive é um dos personagens da história, se casou com essa indígena. Ele formou uma aliança e essa aliança implicava lealdade. E como João Ramalho se casou com a indígena da tribo Tupinambá, ou melhor, a tribo Tupiniquim. João Ramalho se casou com a filha do chefe da tribo Tupiniquim. Ele passou a fazer parte daquela família.
daquela tribo indígena. E assim, a tribo indígena entraria nas mesmas guerras, lutariam pelos mesmos ideais que João Ramalho tinha. E isso é a prática do cunhadismo, você formar alianças, tanto políticas quanto laços familiares através do casamento. Por meio desse casamento, João Ramalho ficou super amigo dos indígenas, principalmente do chefe Tibiriçá. Mas ele também tinha outro amigo muito importante. João Ramalho, ele era amigão de Martins Afonso de Souza. Quem era esse cara? Esse cara era o primeiro capitão donatário de São Vicente. E também João Ramalho, ele tinha amizade com Brás Cubas. O Brás Cubas era governador de São Vicente. E juntos, eles tiveram uma ideia fantástica. Por que eles tiveram essa ideia? Porque os portugueses eles estavam tentando colonizar o Brasil. E para isso, eles tinham o objetivo de plantar coisas, de construir vilas. E os portugueses, europeus que eram, eles não iam fazer o trabalho pesado. O trabalho pesado. Tá pensando o quê? Trabalho pesado é coisa para escravo. E eles precisavam de escravos. Foi então que eles tiveram a fantástica ideia. Vamos capturar índios para fazerem escravos. E foi assim que nós retornamos lá no início do nosso conflito, que foi quando João Ramalho, Martins Afonso de Souza e Brás Cubas se uniram à tribo Tupiniquim e tiveram a fantástica ideia de atacar a tribo Tupinambá para escravizá-los. Outra coisa que eu vou falar também para facilitar o entendimento da Confederação dos Tamoios foi a extensão geográfica que o conflito pegou no Brasil. O conflito se deu basicamente no litoral brasileiro, entre Bertioga, São Paulo, até Cabo Frio. Agora eu vou falar sobre os lados e os personagens desse conflito. De um lado, você tinha os Tamoios. Os Tamoios foi uma união de várias tribos. Entre elas você tinha a tribo Tupinambá, que era a tribo de liderança do conflito, era a que tinha um motivo primordial para dar início, a vingança. Que essa tribo ela conseguiu o apoio de outras tribos, como a dos Carajás, as dos Goitacazes e a dos Aimorés. E um apoio muito interessante, eles conseguiram apoio de outro povo europeu, os franceses. Mais pra frente eu vou explicar por que os franceses tinham interesse nesse conflito. Da tribo Tupinambá, você tinha os líderes da Confederação dos Tamoios. Você tinha Aimbirê, Pindobossu e Cunhambebe Pai. O Cunhambebe Pai, ele assumiu a liderança da Confederação dos Tamoios e foi ele quem conseguiu o apoio da tribo dos Goitacás e também da tribo dos Aimorés. E do outro lado da parada, você tinha os portugueses que se juntaram com os tupiniquins, também conhecidos como tupis. Você tinha como personagem o João Ramalho, o Martins Afonso, o Brás Cubas e o cacique Tibiriçá, que ele era chefe dos tupiniquins e ele era muito aliado e muito fiel aos portugueses. Você também tem mais lá pro meio do final do conflito a participação dos jesuítas. Eles tiveram uma participação fundamental na assinatura de um tratado de paz. São duas figuras centrais dos jesuítas, o padre Manuel da Nóbrega e também José de Anchieta. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os franceses e eu vou explicar o porquê que eles entraram nesse conflito. Eles entraram nesse conflito do lado dos tamoios porque eles tinham interesses aqui no Brasil. Eles tinham o interesse de colonizar e explorar as terras brasileiras. Afinal, eles queriam o seu quinhão nessa maravilhosa terra descoberta pelos europeus, pelos portugueses. E o território que os interessava era, sobretudo, o território que era ocupado pela extensão tupi. E quem eram os tupis? Da onde saíram os tupis? Aos tupis pertenciam os tupiniquins. Foi por isso que os franceses se aliaram do lado dos tamoios contra os portugueses, porque os tupiniquins, que também eram tupis, eles estavam do lado dos portugueses.
E os franceses queriam tomar o território dos tupiniquins, especificamente a Baía de Guanabara, para que lá eles fundassem as suas colônias. E eles de fato fundaram a sua colônia. E eles deram o nome de França Antártica. Eles fundaram essa colônia em 1555 e ela durou até 1570. E essa foi uma colônia francesa aqui no Brasil. E os franceses, eles participaram desse conflito lutando do lado dos tamoios, mas principalmente fornecendo armas para que os tamoios lutassem contra os portugueses e contra os tupiniquins. O período histórico que esse conflito abrange é o período do governo geral, exatamente nos governos de Tomé de Souza e de Mendes Sá. O Tomé de Souza ele foi o primeiro governador geral nomeado aqui para o Brasil. A duração do governo dele foi de 1549 até 1553. E para ele era uma vergonha tremenda. Ele sempre tá lutando com os índios e perdendo para eles. Gente, os índios deram muito trabalho para os portugueses em relação ao conflito. Em relação a conflitos. Mas vamos pensar um pouco. Os portugueses, colonizando terras estrangeiras, eles eram minoria aqui. O que mais tinha aqui no Brasil? Apesar de todas as doenças e de vários índios terem morrido ao pegarem doenças europeias. Mas o que mais tinha aqui no Brasil? Índio. Aqui chovia índio. Então era muito difícil para os portugueses combater os indígenas, ainda mais quando eles se uniam contra eles. Por isso que deram trabalho pra caramba para os portugueses. Por isso que o conflito durou muito tempo. Foram 12 anos de conflito, 12 anos de resistência indígena unida e organizada, detalhe, e organizada, contra os portugueses. Não que não houvessem outras tribos que se revoltaram, mas elas não formaram alianças entre si. Por isso que elas eram mais facilmente derrotadas e escravizadas também, além de várias pessoas, de vários índios morrerem nessas lutas. Depois de Tomé de Souza, assumiu o comando do governo geral Mendes Sá. Mendes Sá foi o cara para os portugueses, porque ele fez uma excelente administração aqui no Brasil. O governo dele durou entre 1558 até 1573. Ele sim, finalmente conseguiu o apoio da coroa portuguesa para que conseguisse derrotar a Confederação Tamoia. Foi na época do Mendes Sá que Portugal enviou as tropas lá de Portugal, né? Enviou as tropas portuguesas para reforçar o caldo, engrossar o caldo contra os tamoios. Essas tropas foram lideradas pelo sobrinho de Mendes Sá. O nome do sobrinho era Estácio de Sá. E se eu não me engano, Estácio de Sá é o nome de uma rua lá em São Paulo, não é mesmo? Se algum paulista algum dia ver esse vídeo, por favor, confirme ou corrija essa informação aqui que eu tô dando. Agora, gente, eu vou falar sobre o papel dos jesuítas e a importância deles para a assinatura do Tratado de Paz, que ficou conhecido como Paz de Iperogue. A Paz de Iperogue foi a assinatura de um tratado de paz entre os portugueses e os tamoios. Foi assinado lá em 1563. Os jesuítas tiveram um papel muito importante porque eles mediaram a assinatura desse tratado. Manuel da Nóbrega foi em Iperogue, onde tinha uma tribo da Confederação dos Tamoios, para que eles fizessem esse acordo. Ele foi representando o governo de São Vicente, mas ele não foi sozinho. Ele foi acompanhado também por José de Anchieta. José de Anchieta, ele foi o intérprete, ou seja, José de Anchieta sabia falar a língua daquela tribo, além de saber falar a língua portuguesa, e ele foi fundamental para que essa paz fosse assinada. E realmente, eles assinaram o Tratado de Paz e durante um tempo não houve conflito nenhum entre portugueses e entre tamoios. Porém, todavia, entretanto, essa paz foi quebrada. E foi quebrada por quem? Pelos portugueses. Porque era uma vergonha enorme para os portugueses eles abaixarem a cabeça para índios.
Os índios, para eles, eram inferiores, porque eles não eram civilizados. Eles tinham um tom de pele escura, um pouco mais escuro do que a deles. Eles não tinham nenhum ideal do que era bom e do que era belo e elevado para os portugueses e para os europeus. Então, por isso que era uma vergonha para os europeus, sobretudo, e principalmente para os portugueses, perderem para uma raça que eles consideravam inferior e que eles estavam muito a fim de escravizar e de explorar. E foi assim que o conflito se reiniciou novamente. Tamoios de um lado, portugueses do outro. E os portugueses estavam tendo muito trabalho para acabar com os tamoios, mas com os reforços comandados por Estácio de Sá, os portugueses tiveram vantagem nesse conflito. E mais uma coisa contribuiu para que os portugueses começassem a perceber que estavam vencendo nesse conflito. Foi quando o Cunhambebe pai, que era o líder da guerra dos tamoios, ele morreu. Mas ele não morreu lutando, ele morreu porque ele ficou doente. Teve uma pandemia na tribo, nos índios que se uniram como tamoios, e vários índios morreram, inclusive o líder. E isso enfraqueceu demais a Confederação dos Tamoios. Após a morte do Cunhambebe pai, quem assumiu a liderança do conflito foi Aimbirê. E Aimbirê, ele estava muito a fim de ganhar essa batalha final, porque ele só ganharia quando ele finalmente conseguisse vingar o seu pai. Ele só pararia de lutar quando ele morresse, quando os tamoios perdessem ou quando os portugueses morressem, porque eles teriam que pagar pela morte do seu pai. Esse era o espírito de Aimbirê. Mas Aimbirê teve uma fantástica ideia para reforçar o seu lado para lutar contra os portugueses. Ele parou um dia, ali, sentado ali olhando para o céu, lá no centro da sua tribo, pensando assim: gente, mas isso é um absurdo. Como assim os nossos irmãos estão aliados aos portugueses, aqueles brancos, aquelas pessoas que ficam invadindo as nossas aldeias, roubando as nossas mulheres e nos escravizando? Então, o Aimbirê, para fortalecer o seu lado, ele teve a ideia de propor uma aliança aos tupiniquins, ou tupis. É a mesma coisa, tupiniquim, tupi. Ele teve uma ideia de propor essa aliança de forma a fazer que os tupiniquins abandonassem os portugueses. Para isso, ele pediu apoio a um dos chefes tupiniquins. E o nome é bem difícil, eu vou falar devagarzinho. Inclusive, eu vou ler aqui o nome nas minhas anotações. O cara para quem o Aimbirê pediu apoio era o chefe tupiniquim, que se chamava Jagoanharo. Jagô. Gente, eu vou colocar o apelido como Jagô, porque tá muito difícil para falar, mas eu vou escrever o nome dele certinho lá na descrição do vídeo, tá bom? Ele foi falar com o Jagô para propor essa aliança, e o Jagô aceitou ajudá-lo. E quem era Jagô? O Jagô, ele era o sobrinho do chefe Tibicirá, o chefe tupiniquim. E foi então que o chefe Jagô, ele foi lá na tribo do Tibiriçá, bater um papo com Tibiriçá, para abrir caminho para que o Aimbirê visitasse a tribo de Tibiriçá e eles forjassem essa aliança. O Tibiriçá, ele concordou, mas ele estava mentindo. Ele fingiu que ele concordou em se aliar ao seu antigo inimigo, para que eles juntos combatessem os portugueses. E Tibiriçá, esperto que era, marcou uma reunião em sua aldeia. E foram vários tamoios, inclusive as lideranças tamoias, para a aldeia de Tibiriçá, para que eles planejassem o ataque aos portugueses. Pois muito que bem, foram os tamoios lá, nessa reunião com Tibiriçá,
Itibiriçá esperou todo mundo chegar, inclusive seu sobrinho, o chefe Jagô, esperou todo mundo chegar e ficar bem à vontade. E de repente, nada mais que de repente, ele matou Jagô, ele matou seu sobrinho e atacou vários tamoios. E ainda no meio dessa batalha toda ele disse: eu sou fiel aos portugueses, eu não vou trair os portugueses. Itibiriçá jurou fidelidade aos portugueses e emboscou os tamoios. E, gente, juntamente com tudo isso, juntamente com o enfraquecimento que teve por conta da pandemia, que mataram vários tamoios durante o período do conflito, e também com essa emboscada do esperto Itibiriçá, e ainda com o reforço mandado pela coroa, o reforço sob o comando de Estácio de Sá para o Brasil para combater os tamoios e também para fazer um limpa no Brasil, tirando os franceses e expulsando os franceses da sua colônia, da França Antártica. Juntando tudo isso, finalmente os indígenas tamoios foram derrotados. E assim chegamos ao fim da Confederação Tamoia. O fim do conflito foi lá em 1567. E o que aconteceu com os tupiniquins? Eles foram dizimados. E todo mundo apoiou. Todos os portugueses apoiaram. Inclusive a Igreja Portuguesa. Eles declararam os tupiniquins como os inimigos dos portugueses. E como justificativa, além dos ataques que os tupiniquins faziam às fazendas e às vilas portuguesas, algumas tribos dessa confederação, eles tinham práticas antropofágicas, ou seja, de comer carne humana, um sacrifício ritual. Eles tinham essas práticas. E isso foi uma perfeita justificativa para que a igreja católica encontrasse e justificasse, juntamente com os portugueses, para que eles justificassem e aceitassem a dizimação e também a escravização das pessoas dessas tribos. E assim chegamos ao final dessa aulinha, gente. Cenário novo, tô aqui na casa da minha irmã em Goiandira. Vocês viram a menininha ali no fundo, minha sobrinha Evelyn. Tô gravando aqui na cozinha dela. E essa foi a retomada nas minhas aulas de história. O cenário ainda tá bem bagunçado, o vídeo é super caseiro, mas é feito de coração e me deixa muito feliz de estar falando isso pra vocês. Aguardem os próximos vídeos. Eu vou fazer agora os vídeos voltados para os concursos da vida, para a Secretaria de Educação, como uma forma de revisão para os professores, e uma forma de treino para mim, né? Porque afinal você é uma professora. Também para as pessoas que vão fazer concurso para as carreiras militares, para o exército, que exigem o estudo de história, e principalmente para a galerinha jovem aí, que vai, não só o jovem, né, porque também as pessoas mais velhas, elas prestam vestibular, para essa galerinha que vai fazer vestibular e Enem. Então é isso, gente, muito obrigada por quem assistiu, lembrem de curtir, compartilhar, comentar, e me dar dicas para que eu melhore, né? Beijão, tchau!